O auxílio reclusão existe há mais de 20 anos, mas mesmo assim boa parte dos contribuintes do INSS não sabe desse direito segurado a dependentes de detentos do regime fechado ou semiaberto. O benefício só pode ser concedido caso o preso esteja com as contribuições em dia. O auxílio reclusão é o assunto de hoje do quadro Seus Direitos. A Previdência Social oferece vários benefícios aos assegurados e familiares. O auxílio reclusão é um dos menos conhecidos e o menos compreendido. Por isso, é o mais polêmico. Na rua, as pessoas se confundem quanto a ele. Vem a ser, para mim, um ser humano que está detido ou preso e uma verba do Estado Federal para poder cobrir as despesas dele extra, interna ou para familiares. É um benefício, uma ajuda financeira que é concedida aos prisioneiros, a alguém, é isso, condenado pela justiça? O auxílio reclusão é pago para um preso, que geralmente é destinado à família desse preso. O auxílio reclusão não é um benefício aos presos, e sim aos dependentes do segurado, esposa, filhos até 21 anos ou outros dependentes economicamente, durante o período em que ele está preso em regime fechado. Essa lei é de 1991, mas gera dúvidas e controvérsias até hoje. Eu acho que esse auxílio devia ser dado, entendeu? Nem às famílias que perderam seus entes queridos, né, por conta desses bandidos, né, que invadiram, que mataram, que assassinaram, né? Ao invés de se entregar isso na mão de quem cometeu o crime, que eu acho que tem que pagar caro, né, por uma vida, por um assalto, por um roubo, tirar esse dinheiro de lá e passar para cá, para quem perdeu sustento de família, inclusive, né? Não é verdade? Segundo a lei, se o preso era contribuinte com a Previdência, é um direito legítimo da família de ser amparada com o benefício. O que garante o auxílio aos dependentes do detento é a contribuição regular com o INSS, seja empregado ou contribuinte individual. O trabalhador rural que se encaixa no regime de economia familiar também tem direito a esse benefício, garantido pela Previdência Social. E para saber mais sobre o auxílio reclusão, eu converso agora com Rodolfo Carvalho Curado, que é especialista em direito previdenciário. Olá, Rodolfo, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Ele estava comentando aqui que essa lei existe antes de 1991 até, né? Exatamente. Houveram algumas alterações só. Exatamente. O benefício foi criado em 1960 pela Lei 3.807 e desde então ele foi, digamos que acatado pelas leis posteriores e até garantido pela Constituição, que é de 1988. A lei de 1991, que é a 8.213, ela institui o benefício. Então, assim, ele foi criado desde 1960 então, e tem permanece muito até tempo, né? Isso. O que foi mudado foi alguns requisitos para que ela realmente fosse efetivada. Exatamente. E, Rodolfo, como é hoje, né? Eu acho que a maior parte das pessoas não conhece esse auxílio. Exatamente. É porque, assim, ele é muito desconhecido, é porque ele representa pouco diante dos pagamentos que a Previdência faz de benefício. E na maioria das vezes, acabam que não conhecem efetivamente, acham que, acontece que acham que todos os presos têm o direito, mas como mostrou a reportagem, tem que ser segurada a Previdência, o contribuinte. Ou seja, o detento que esteja no fechado ou no semiaberto, ele tinha que estar com uma vida regular com a Previdência Social para que tenha direito a essa situação após ele ser preso por algum crime. Exatamente. Qualquer crime. Qualquer crime, desde que seja no regime fechado ou semiaberto. Certo. E hoje, como é que está isso? As pessoas sabem, é grande o número ou não? Eu acredito que deve ser pequeno, né? Essa discussão há, na verdade, um desentendimento pela sociedade que acabam criticando esse benefício. Mas, assim, em relação aos gastos, ele representa menos que 0,10% dos gastos que a Previdência tem com pagamento de benefício. Então, assim, é um gasto pequeno, mas que é uma garantia, né, constitucional. E é para a família, não é para o detento. Exatamente. O detento não recebe. Ele são os mesmos requisitos da pensão por morte. Ele é até regido nos mesmos termos da pensão por morte. Então, quem tem o direito são os dependentes que, né, de alguma forma, perdem o seu provedor, o seu instituidor financeiro e acabam
uma assistência à família do preso. E outra coisa, Rodolfo, por exemplo, uma pessoa foi presa, ele é detento, semiaberto ou do fechado, ele pode continuar contribuindo com a Previdência? Sim, sim. Ele pode ter trabalhar, né, quando ele está retido, recluso ou detento, e mesmo assim a família não perde o benefício. Ele pode continuar trabalhando de acordo com os regimentos penais, criminais, e fazendo as contribuições também, mas a família não perde o benefício. E a família pode receber, então? Continuar recebendo os dependentes. E isso pode ser feito, feita a requisição, feito o pedido ao INSS em qualquer fase que ele esteja cumprindo a pena? Exatamente, desde que seja no regime fechado ou semiaberto. A família dirige-se à agência, comprova assim, que ele está retido. O requerimento, quando até 30 dias após a prisão, ele é pago desde a prisão, ou seja, o termo inicial é a data da prisão. Após 30 dias é pago, o termo inicial é a data do requerimento. E tem algum valor médio, assim, um valor mínimo para esse? O valor mínimo é o valor do salário mínimo, que atualmente é R$ 724. O valor máximo, hoje, ele é regulado anualmente pela portaria do Ministério da Fazenda e atualmente está em R$ 1.025,81. Isso é mensal, Rodolfo? Mensal, exatamente. Então seria aí esse valor mensal que a família tem. Isso é o valor máximo, exatamente. Por exemplo, se uma família que tenha essa situação em casa agora, o que ela deve fazer para buscar esse auxílio reclusão? Bom, ela deve dirigir-se a qualquer agência da Previdência Social, apresentando documentos pessoais do preso, do detento ou recluso, uma certidão de autoridade pública de que ele está recolhido e documentos pessoais dos dependentes. E também os papéis de contribuição no INSS? Exatamente. Porque quando você apresenta os documentos pessoais já é automático. Isso. A consulta na agência já demonstra as contribuições que ele tem, através do CNIS ou do extrato de contribuição. Ainda tem muito preconceito em relação a isso, né, Rodolfo? Exatamente, porque a sociedade às vezes acha que paga qualquer preso, aquele que estupra, mata. Então é esse preconceito, entendeu? Mas assim, pago aquela pessoa que antes de ser recolhido tinha uma vida digna de trabalhar, de contribuir com a Previdência. Ou até mesmo que tenha cometido esse tipo de crime, mas que de repente era uma pessoa que contribuía, que tinha uma vida considerada normal. Exatamente. Então é um benefício, assim, digamos que tem um valor social de amparar a família daquele que era digno, exercia algum trabalho ou a contribuições mesmo à Previdência. Ok, Rodolfo, obrigada por trazer os esclarecimentos, porque eu acho que muita gente não sabia da existência desse benefício que é o auxílio reclusão. Exatamente. Muito obrigada. Por nada.